Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula. Nossa aula de hoje é de ciência. Você vai precisar do livro, do caderno e do lápis, ok? Então, pegue o seu material. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre as plantas. Vamos aprender que elas respiram, transpiram, se alimentam e se reproduzem. Então, a aula de hoje está riquíssima. Vamos iniciar a nossa aula? Então, vamos iniciar. As plantas, elas também respiram e transpiram. Então, nós sabemos que a respiração é um processo muito importante para todos os seres vivos, não é isso? Inclusive para as plantas. E como é que isso acontece? As plantas, nas folhas delas, têm uma estrutura chamada estômatos. Observe aqui a imagem, tá? Aqui são os estômatos. Esses estômatos, eles têm uma abertura e essa abertura, elas se abrem, aqui eles estão abertos, perceba? E elas se fecham, tá? E é através desses estômatos que o gás oxigênio presente aqui no ar entra na folha. E é também através desses estômatos que o gás carbônico, ele é eliminado para o ambiente. Então, esse processo nós chamamos de respiração das plantas. Além disso, as plantas também transpiram, ou seja, elas liberam água para o ambiente. Nós chamamos esse processo de liberar água para o ambiente de transpiração. Como é que isso acontece? As plantas, ela absorve a água aqui por meio das raízes, ok? E essa água, ela vai ser eliminada para o ambiente principalmente por meio dos estômatos presentes nas folhas, tá? Então, essa água vai ser eliminada. Nós chamamos esse processo de transpiração. Agora, vamos aprender que as plantas, elas, se alimentam. E nós vamos descobrir como é que as plantas se alimentam. Nós sabemos que as plantas, elas servem de alimento para diferentes tipos de animais. Concorda comigo? Mas elas também se alimentam, tá? Então, as plantas, ela absorve a água, o ar, a luz solar do ambiente. E esses componentes, eles vão ser muito importantes para um processo chamado fotossíntese. A fotossíntese, ela vai ser como? Como é que ela acontece? A água e o gás carbônico são transformados em um tipo de açúcar. E esse açúcar é que vai servir de alimento para as plantas. Vamos entender como é que isso acontece. Então, o gás carbônico presente aqui no ambiente, ele vai ser absorvido, através dos estômatos presentes nas folhas, tá ok? Então, o gás carbônico vai ser absorvido. A planta vai absorver a água e os minerais através da raiz, tá? E essa água vai ser levada para as folhas através do caule. Nós sabemos que as folhas, elas são a parte principal onde ocorre a fotossíntese. Por quê? Porque nessas folhas existe um pigmento verde chamado clorofila. E esse pigmento é responsável por capturar a luz solar, a luz do sol, tá? E a luz do sol, ele vai ter uma participação muito importante nesse processo, tá? Porque com a participação da luz do sol, a água e o gás carbônico, eles vão ser, tá? O gás carbônico que foi absorvido aqui, a água que foi absorvida aqui, eles vão ser transformados em um tipo de açúcar, e esse açúcar é que serve de alimento para as plantas. Depois que as folhas transformam esse gás carbônico e a água com a ajuda da luz solar nesse açúcar, esse açúcar vai ser distribuído por toda a planta, ok? Então, todo esse processo que eu acabei de falar para vocês, nós chamamos de fotossíntese. E a fotossíntese é como as plantas se alimentam, tá ok? Agora vamos aprender que as plantas, elas também se reproduzem. Todas as plantas com flor ou sem flor se reproduzem.
A reprodução permite a continuidade de todas as espécies de planta. Então, para que nasça uma nova planta, é necessário a reprodução, ok? E as flores, elas vão ser muito importantes para esse processo. E agora nós vamos ver como isso acontece. Eu trouxe para vocês o mesmo exemplo do livro, tá? O livro de vocês que usou a reprodução da pitangueira. Então, vamos lá entender. Então, as plantas, ela tem uma estrutura chamada de gineceu, tá vendo essa parte aqui, ó? Nós chamamos de gineceu. E aqui é um conjunto de estruturas femininas de reprodução da planta, tá? Estruturas femininas de reprodução da planta. Nós temos também o orvário, aqui o orvário, tá? Que é o local onde são produzidas e armazenados os óvulos. E é aqui onde se formam as células sexuais femininas da planta, ok? Além disso, nós temos o androceu, ó. O androceu é essa parte aqui onde o pontinho vermelho está passando. E é aqui que está a estruturas masculina de reprodução da flor. Uma dessas estruturas produz o grão de pólen, onde se formam as células sexuais masculinas da planta. Olha só, o grão de pólen vai ser muito importante, tá? Então, para que ocorra a reprodução das plantas com flores, é preciso que esse grão de pólen chegue até, ó, o gineceu. E como é que isso vai acontecer, professora? Através da polinização. Então, vamos entender o que é a polinização. Olha só, essa abelha pousou nessa flor, tá? Ela pousou nessa flor e o grão de pólen dessa flor ficou preso no corpo da abelha. E ela foi até a outra flor. Quando ela pousou na outra flor, esse grão de pólen que estavam aqui presente no corpo dela foi transferido para essa outra flor, ocorrendo o quê? A polinização, tá? Além dos animais como a abelha fazerem esse processo, a polinização, o vento e a água também podem fazer isso, ok? Agora nós vamos ver como é que ocorre a formação do fruto. Principalmente aí do exemplo que eu estou dando para vocês, que é da pitangueira. Vamos ver como é que ocorre? Olha só. Ao pousar sobre uma flor da pitangueira, grãos de pólen provenientes da outra flor se desprendem do corpo da abelha e cai na flor. E eu já falei isso para vocês. O grão de pólen, tá? Chega até uma estrutura chamada o gineceu, aqui, chega aqui. Dentro do ovário, tá aqui, ocorre a fecundação ou fertilização, que é a união da célula sexual masculina com a célula sexual feminina. Após a fecundação, a flor vai murchar e as pétalas vão cair. O óvulo fecundado e o ovário se desenvolvem, então eles vão se desenvolver. O óvulo fecundado dá origem à semente. O óvulo fecundado dá origem à semente. Em algumas plantas, o ovário dá origem ao fruto, tá? Então, é esse o processo que vai acontecer para surgir o fruto ou a semente, ok? Então, depois de todo esse processo, a semente que foi desenvolvida aí no ovário, que foi fecundado, ele pode ser liberado do fruto e se espalhar no meio ambiente, no ambiente. Nós chamamos isso de dispersão, tá? E aí, essa semente, ela vai encontrar condições apropriadas, como água, ar, nutrientes, né? Que vai fazer ele germinar, que vai fazer ele dar origem a uma outra planta. Vamos observar como isso acontece. Olha só. Durante a germinação, a parte externa da semente se rompe, observe. Tá vendo que está se rompendo? E desenvolve uma raiz, que cresce para o interior do solo. Em seguida, surge uma estrutura que dá origem ao caule. Aqui, ó, a estrutura que dá origem ao caule. Com o tempo, essa estrutura atinge a superfície do solo e cresce acima dele. Surgem as primeiras folhas e a planta continua se desenvolvendo. A planta se torna adulta e pronta para se reproduzir. Pronto, aconteceu a germinação aí dessa planta, tá bom? Então, é esse o processo de reprodução
das plantas. E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Muitas informações nós aprendemos hoje, né? Aprendemos sobre a respiração, a transpiração, a alimentação e a reprodução das plantas. Foi muita informação. Agora eu vou passar a atividade do dia. Você vai fazer a leitura de algumas páginas que eu vou indicar para você, tá bom? Então, você vai ler aí no seu livro a página 78, tá? E 79. Nessas páginas, vocês vão revisar sobre a alimentação das plantas, que é a fotossíntese. Vai ler também a página 82 e 83, onde vocês vão revisar a reprodução das plantas, ok? E a germinação também na página 85, ok? Então, essa atividade de hoje é algo bem simples, é só a leitura, para que você possa revisar o conteúdo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Tchau, até a próxima!